Você vai ouvir, Isso. vai? Então saibam que vocês estão comigo na faxina. Tá bom. Tá bom, Com pessoal. certeza. É, hoje nós vamos começar pelo grupo 2. Oxi. Mas Silvia já estava embalada. Quem? Quem estava Não, embalado? não. Ai, 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 somos nós. Janete. Somos nós, Magda. Você retornou de Gru- férias, Grupo tá 2. fresquinha. Neuzinha, Magda, Márcia Nadu e Maria. Quem vai falar? Ó, nós, né? Eu como sempre, eu não sou muito de anotar, mas pela os nossas conversas, né? O que nós assim, entendemos que Deus é a causa, né? Primária de todas as coisas, né? E Ele fez a formação de tudo, coisas que a gente, que na nossa imaginação a gente não consegue nem alcançar, muitos mundos, né? E aí, com a influência do fluido cósmico universal, foram criados os demais, né? Mundos, o nosso próprio, que o nosso ainda, eu acredito, nós estamos conversando, achamos que é o mais novo, né? E se não fosse a vontade do nosso Pai, né, de fazer, de dar essa vida, porque a gente não tem nem, né, noção que tem muitos mundos, muitas galáxias, né? E aí nós ficamos sempre achando que a gente não sabe, bom, a gente não sabe nada ainda, né? Eles nasceu todos como se fosse uma criança, né? Foram evoluindo, foram andando, foram falando, foram aprendendo, errando, se evoluindo, uns mais, outros menos, e conforme esses fluidos foram, né? As evoluções foram acontecendo, muitos ficaram estacionados, aí teve outras formações de mundos um pouco mais primitivos para voltar a aprender novamente, né, a, a, o crescimento, né, moral e espiritual. E a gente não é novinho, né? A gente está aí nessa batalha e errando e acertando. Eu acredito que foi isso que eu entendi, né? Que Tá tudo ótimo. partiu, claro, de Deus e que a gente ainda eu vou me colocar como se eu fosse uma criança ainda de 10 anos que ainda estou começando a entender, a começar a compreender, a começar realmente tentar realmente, como é que fala, os ensinamentos, praticá-los, né, no dia a dia, porque fácil não é, né? Mas não tem como a gente nem saber tempo, né? Quando ele fala os cientistas, tem uns 400 trilhões, mas naquela não existia tempo, né? Não tinha tempo, não tinha é, cronômetros, né? Horas, minutos, dia. Tinha, para nós, foi aqui, né? Aqui que a gente tem, porque é onde a gente conhece, consegue lembrar, porque a gente não tem como. É muito, é muito imenso, é muito enorme, né? São galáxias, são universos dentro do universo, e isso é grande demais, e a gente não tem como nem saber a idade nossa exata, vamos supor, vai, a gente já tem, já, às vezes, já está tão, espíritos até tão antigos,
porque ainda estamos errando tanto, e a gente não sabe a grandeza, né? Porque os espíritos celestiais, eles foram igual nós, eles começaram simples e ignorantes, né? E foram evoluindo, evoluindo, evoluindo. Isso não tem como medir, né? Eu acredito que seja isso. Se eu estiver errada, mas nós, né, chegamos mais ou menos a esse ponto. Agora, se as meninas quiserem falar mais, cada uma o que entendeu, fica à vontade, meninas. O problema, será que tem menina lá mesmo? Tem, aqui elas estão tudo tímidas. Então vamos lá. Águida, Alguém do mas grupo? não quero. Acho que. É, Magda, Neuzinha, isso. A Magda tá com o microfone fechado, Magda. Maria. É, Na nossa discussão, nós anotamos 3 itens, é que a Márcia falou que ela não anotou, não, dos elementos fundamentais da criação. Foi assim, a base da discussão, né? Primeiro elemento, Deus, a inteligência suprema e causa primária. Segundo, o princípio material, fluido cósmico universal, que é a matéria elementar primitiva. E o princípio inteligente, essência que dará origem aos seres espirituais. Então, na nossa discussão, a gente colocou esses 3 elementos como os elementos da criação. não esqueci de anotar Eu acho isso que aí. foi o nosso resumo final. É, isso é realmente. Agora, eu não Maria, sei se a Cíntia, Maria quer complementar mais Neuzinha. algum. A Neuzinha está sumida. De novo. Maria quer colocar alguma coisa? Cíntia, Fala, assim, que para a gente, assim, ficou bem fixo, né, na cabeça, que Deus sendo Ele a causa primária de todas as coisas, Ele que criou o universo e tudo que tem, né, nada veio antes dele, porque senão ele não seria Deus, então é isso, e tudo que foi criado foi pela sua vontade, pela vontade divina. a Cíntia quer falar alguma coisa, Cíntia? Eu tô no 2. Ah, você está Cíntia no não estava 2. no nosso, não. O nosso era o 2. Eu tô no 2. Ah, Não, tá. Então Cíntia já tá. está Então, no isso 11. aí. então todo mundo já falou, então. Hoje eu tô totalmente perdida, né? Tô no 1. Neuzinha quer falar alguma coisa, Neuzinha? Não, tá tudo certo. Tudo certo? Então tá bom. Tá. Então, Eu estou esse é o, aprendendo. esse é o grupo 2 que falou, né? Isso. É. Tá, então agora vamos para o grupo 1. Não, grupo 3. O grupo 3 é a Ana Maria, a Fátima Neves, a Íris, a Sueli e a Velúzia. Tá, eu vou falar. Combinamos que eu vou iniciar e elas vão complementar. É, assim, nós chegamos à conclusão, assim, bem resumidamente, como entender a criação primária. No Livro dos Espíritos, na questão 38 e na 39, para nós a resposta, é, resumidamente, está ali, né? Que fala. A pergunta, né? Kardec pergunta: como Deus criou o universo? A resposta dos espíritos diz: por sua vontade. Deus disse que a luz seja e a luz foi. Isso. E no 39 aí fala também da condensação da matéria, né? Que são os fluidos, o fluido cósmico, né? E também na Gênesis. O item 15 e o item 16 resume bastante, fala também assim,
no item 15 da Gênesis, né? No capítulo 6, é? É, Isso. 6. O começo absoluto das coisas, ou seja, o ato inicial, remonta a Deus. Suas aparições sucessivas no domínio da existência constituem a ordem da criação perpétua, ou seja, a criação continua existindo e evoluindo pela vontade divina. E no 16, que diz, né? Saibamos que a eternidade está antes como depois de nós. Então, que o espaço é o teatro de uma sucessão, de uma simultaneidade inimaginável de criações. Então, a criação primária se resume em Deus, né? Deus é a origem de tudo e está sempre criando para a eternidade. E uma coisa que eu falei com as meninas que eu achei interessante, que eu nunca tinha pensado nisso, é sobre a eternidade. Eternidade não é o sol que vem pela frente, é o que sempre existiu, né? Então, há uma eternidade antes de nós, de criação, de existência, de coisas, né? E Deus está sempre criando. E é isso. Eu acho que a Fátima pode complementar, que ela também fez um resumo bem legal, mas, no meu entender, o resumo de tudo, como entender a criação primária, é através de Deus. Deus é entendi. a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Só vou fazer uma pergunta, Sueli. Foi esse pessoal que te colocou no fogo ou você escolheu cair na fogueira? Ah, me colocaram no fogo, eu falei, tá bom, eu posso iniciar e vocês depois complementam, mesmo porque eu preciso treinar, eu sou muito tímida e eu não sei como eu consegui falar. Então, você vê, Não, ó, mas Cassis, a gente colocou ninguém no fogo, não. A gente falou para a Sueli quer falar? Que já que você participa, fala, e ela aceitou. eu sei Nós que somos você, aqui, eu, somos companheiros. eu sei que você sabe eu sei que você sabe nadar, então eu vou te jogar na água, né? Vamos ver, então. Sueli, foi perfeito. Gostei muito, na verdade, de todos. Do grupo um também gostei muito da Márcia mostrando como que foi, gostei. E agora você também gostei muito. Agora vamos ver Cassis, se a Fátima tem coragem de falar. Espera aí. espera Hein? só um pouquinho, Cassis. A gente não colocou o Sorriso no fogo, não, porque todo mundo leu o que fez. E a gente achou que o dela estava melhor. Então foi por isso. Viu? Viu, Sueli? E ela Não tinha Estou é? aqui estudado. meio Então, acabrunhada. ó, beleza, beleza. É isso que Aí precisa deixou a mesmo. Sueli com vergonha, Cassis. Não, é isso mesmo. Ó, se a gente começar a falar, não importa, a gente está falando que a gente entendeu, como a Márcia fez. Ela Certo. colocou como ela entendeu. Eu entendi o que ela falou. É importante que a gente tenha entendido o que ela falou e, ouvindo o que ela falou, fazer a relação com o estudo. Ela pode não ter dado todos os detalhes, ter falado tudo, mas foi o que ela entendeu. Então, isso é importante. À medida que a gente vai estudando, a gente vai falando mais, vai aprendendo mais. E uma sugestão para a Márcia, começar a anotar, porque quando a gente anota, a gente guarda melhor. Bom, Uhum. então vamos passar então para a Fátima. Beleza. Não, mas a Sueli falou praticamente tudo, né? O que eu também tinha colocado, que eu coloquei assim, que Deus, como causa primária, e por sua vontade, cria o universo. O universo, jamais poderia ter criado a si próprio. Somente Deus o poderia ter feito. Tendo como base os elementos gerais da criação, Deus, princípio inteligente e princípio material, tudo foi criado com a base nas leis naturais e imutáveis.
tudo vai aos poucos tomando forma a partir do fluido universal e através da transformação, todas as coisas foram criadas. Pronto. Foi muito bom, Fá. Obrigada, gente. Sempre A tem um cara que. dele. Sempre tem um que. Bom, não, foi ótimo, tudo bem. É, mais alguém do grupo quer falar? Velúzia, Íris, Ana Maria? Ana até sumiu a Ana. Cadê a Ana? A Ana sumiu. Ah, é. Vamos lá, então, Deixa eu só ninguém quer falar uma falar. coisa aqui. Ah, É, um destaque, assim, eu destaquei várias coisas da Gênesis, né, que a gente falou no grupo, mas uma coisa que eu achei assim, que a gente não falou ainda, assim, é que Deus não criou tudo de uma vez. não criou tudo de uma vez? Tudo de uma vez. Tudo que Não? existe. Não. Não? Né? O mundo, no nascedouro, não se apresentou, né, com toda a sua virilidade e na plenitude da sua vida. O poder criador nunca se contradiz, né? Como todas as coisas, o universo nasceu criança, né? Então como o pessoal já falou, foi de muitas transformações, de criações por aí. Tá na Gênesis, tá? Está na Gênesis. Muito bem. É, então vamos. Ué, mas o Michel ficou igual ao grupo. Não estou vendo o Michel aqui nos grupos. Tá no grupo 1. Tá Ah, no. é? Gozado, Mas não apareceu o nome do Michel, número 1. Tá bom, grupo 1 então. Michel, Bachacon, Cíntia, Maísa e Silvia. Silvio. Quem vai falar? A Maísa resumiu bem. A gente falou bastante coisa, mas acho que o resuminho dela no começo está ótimo. E a gente depois vai explicar também, né? O pessoal se pronuncia aí do grupo, que todo mundo falou. Silvia, valeu. Obrigada pela apresentação. Bom, o que nós pegamos mais foi um pouquinho, foi o que eles falaram, a gente destacou, mas a gente tentou responder da seguinte forma: o que é criação primária? A gente pôs então que a criação primária a formação dos mundos ocorre pela condensação da matéria cósmica primordial, que seria o fluido cósmico universal, espalhados pelo espaço, sob a vontade de Deus. A criação primária é, então, a obra de Deus que, condensando através das leis que regem o mundo, gravidade, coesão, afinidade, magnetismo, nesse desenvolvimento do fluido cósmico universal, foi se formando as matérias, que seria a base do mundo, tá? Esse mundo sofre uma renovação constante, então não dá para a gente medir o tempo que levou para formar nem nada. E por que é criação primária? A gente tentou ser até bem no comecinho de tudo. Por quê? Porque você falou que a gente vai falar depois da criação do universo, da criação dos mundos e, em especial, da Terra. Então a gente tentou pegar aquela parte que dá só origem a tudo. Então nós colocamos que é criação primária, por quê? Porque é a formação básica, é uma etapa inicial, a partir do fluido cósmico universal. Ela faz como se fosse um cenário, ele começa a montar tudo para no futuro ele colocar vida e dar evolução especial onde tudo vai se desenvolver. Então a gente, além de tudo que eles falaram, a gente jogou para essa parte. Como teria sido esse princípio e qual a finalidade dele? É isso mesmo. Entendi. Mais alguma coisa?
A Cíntia não tá aí? Ela também Eu comentou tô. umas coisas bacanas. Não, o que eu complementaria só é que a gente realmente, né, como a Maísa disse, a gente usou aquelas duas perguntas que você fez no grupo para que a gente pudesse falar Desenvolver. do início mesmo da criação. Que Deus ele é o criador, né? A causa primária. Isso a gente já aprendeu. Então é, porque tem uma das perguntas do Livro dos Espíritos dá impressão, ele pergunta se o universo existia e Deus depois criou, né? Aquela coisa. Aí a gente não. Primeiro, Deus é a causa primária de todas as coisas. E aí Deus criou os elementos gerais do universo, que é aquilo que a gente discutiu arduamente nas outras aulas. E aí que foram formados os universos e tudo que a gente conhece, os mundos, os seres vivos, o espírito, os espíritos, e foi a criação foi feita aí. Então, o principal ponto aí é compreender que Deus cria primeiro as suas bases, vamos chamar assim, né? Como se fossem as matérias-primas, que aí são os elementos gerais do universo, para que ele possa criar, e ele cria constantemente, né? Tudo isso que a gente vê hoje, que a gente conhece, e tanta coisa que nós ainda não conhecemos, que a ciência ainda não mostrou para nós ainda, Deus está em constante renovação e em constante criação, que existe uma relatividade em relação ao tempo em que nós conhecemos, né? Que é algo contínuo a criação de Deus, mas que o início de tudo lá, quando a gente volta lá dos elementos gerais do universo, até a gente entender como se foram formados os mundos, é exatamente o que a Maísa disse, que é a criação dos elementos gerais, que eles são necessários para os demais itens. Uhum. Muito, muito E bom. para a gente chegar nessa conclusão, a gente Ficou aí. brigou com você. Ah, brigou comigo? É, porque a gente começou como todo mundo, a gente leu todas as questões, a gente foi É, lá no objetivo central, aí a Maísa, muito perspicaz, disse, mas essas duas perguntas que o Abucacis colocou lá no grupo? Aí a gente parou tudo, demos 20 passos atrás, e foi aonde a gente chegou a essa conclusão, já que nós iremos ver os demais itens no decorrer das outras aulas. É, A Maísa está muito Maísa, perspicaz aí, a Maísa está muito perspicaz é, aí. foi Então, ela que salvou tudo aí da gente. Tô de olho. eu fiquei satisfeito com todas as apresentações. E vocês devem ter percebido que houve algumas bem parecidas umas com as outras, né? E como é que eu vou dizer? É como se a coisa não tivesse ficado pontuada. Isso é isso, isso é isso, isso é isso, né? E aí, vocês desse grupo falaram que pelo que eu entendi, que as perguntas ajudaram a montar a apresentação. Então, eu creio que talvez esteja sendo difícil para o grupo perceber essas coisas que, teoricamente, não precisariam ser ditas. Ou seja, eu preciso, antes de ver o objetivo, eu preciso ler a bibliografia. Por quê? Se eu vejo o objetivo, às vezes eu fico já tendencioso a encontrar o objetivo. E alguns objetivos são fáceis, são claros, né? São diretos, vamos dizer assim. Mas outros são implícitos, ou seja, a gente precisa raciocinar para compreender, para poder responder. Então, primeira sugestão: primeiro leiam a bibliografia.
depois procurem sublinhar, fazer sublinhar, riscar embaixo da palavra aquilo que vocês acham mais importante. Sublinhar, muitas vezes, é difícil, mas se a gente sublinhar verbos e substantivos, fica mais fácil. Quer dizer, o nome das coisas e as ações. Verbo é ação e o nome das coisas são substantivos. Aí, com isso, eu consigo fazer um resumo. O resumo não chega a ser o objetivo, mas no resumo está o objetivo. Deu para entender? Uhum. Aí, depois que eu fizer isso, eu vou lá e ver assim, qual é o objetivo que eu tenho que atingir. Vocês observaram, eu estou dando assim, um objetivo geral e Uhum. um objetivo específico, ou, se quiserem, um subobjetivo. Por quê que eu dou o objetivo geral? Para que vocês tenham uma ideia do todo. Se eu der só o objetivo específico, aquele objetivo geral desaparece e vocês leem e não sabem de onde, nem por que estão lendo aquilo, ou estudando, ou respondendo aquilo. Então, deu o objetivo geral, vocês vão ver que, às vezes, o objetivo geral é difícil de ser atingido com a bibliografia dada para o objetivo específico. Então, pode acontecer que uma vez ou outra vocês não consigam atingir o objetivo geral, porque vai faltar bibliografia. E por que vai faltar? Para não ser muita bibliografia e vocês não terem dificuldade de estudar, maiores dificuldades de estudar uma bibliografia maior. Então, se não conseguiu atingir o objetivo geral por falta de bibliografia, por que eu falo por falta? Porque vocês vão ter que tentar encontrar na bibliografia também o objetivo geral. Depois que você atingiu o objetivo geral ou não atingiu o objetivo geral, você vai no objetivo específico. O objetivo específico sempre é mais fácil de achar. Então, por exemplo, na apresentação de hoje, a Márcia, ela fez com as palavras dela, falando uma coisa ou outra, mas ela fez um resumo daquilo que ela entendeu. E eu entendi que ela tem uma ideia do que é do objetivo geral. Vamos ler lá o objetivo geral. O objetivo geral: compreender a criação como um ato da vontade divina. Todos vocês compreenderam isso. Fundamentado nas leis eternas e imutáveis. De uma certa forma, ela falou isso uma passant. Onde Deus, ela falou, é a causa primária. Cria incessantemente o universo, material e espiritual, através da condensação da matéria cósmica e da individualização do princípio inteligente. Então, aí está o objetivo geral. Só que na nossa bibliografia não está falando da individualização do princípio inteligente. Mas Uhum. nós já falamos isso na reunião passada. Sim, En passant, mas falamos. Deu para entender? deu. Eu. Fátima. E aí, depois vem então o quê? Vem o objetivo específico. Qual é o objetivo específico? Dizer como se deve entender a criação universal. Então, está dando a entender que a criação universal vai ser fácil de eu entender, como todo mundo entendeu. Na verdade, todo mundo entendeu quem criou,
mas nem todos responderam como foi criado, que é o que a Márcia falou, e que está no final do objetivo central, a condensação dos fluidos, material e espiritual. O silêncio às vezes me incomoda, mas pensar é bom, né? Pensar é bom, pensar é bom. Sei, sei. É que Então, ainda vai saindo fumacinha aqui, né? isso. É que... Então, a gente precisa fazer algumas perguntas, tanto Uhum. para o objetivo geral, como para o objetivo específico. Qual é a pergunta? O que é isso? Então, a gente está falando da criação universal? O que é a criação universal? Universal não, criação primária? Então, eu tenho que saber o que é a criação primária. É uma das perguntas que eu fiz. Qual foi a outra pergunta que eu fiz? Quem lembra? Por Por quê? que Por é, quê? É, A Por que criação é que é a primária? criação primária? Isso. Então, a Márcia, né, resumindo do é, jeito que ela resumiu, ela falou: tudo tem início em Deus. Por quê? Porque tudo tem início em Deus. Porque Deus é a causa primária. Então, e aqui deu para entender por quê. Na questão 37, pergunta: o universo foi criado ou existe de toda eternidade como Deus? E a resposta é: se ele não tivesse sido criado por Deus, alguém teria que ter criado. Então Deus não seria Deus. exato. Não seria único, onipotente, onipresente, onisciente, né? É, Não seria é. o único. Então, o universo foi criado por Deus. O princípio espiritual foi criado por Deus. O princípio material foi criado por Deus. Isso está embutido no que a Márcia falou e em tudo que vocês falaram. Uhum. Então, a gente vê que dá para entender. E, na questão 38, dá para entender como que Deus criou o universo. Vou pedir, quer ler aí, Cíntia, para mim? Como Deus criou o universo, por sua vontade. Nada traduz melhor essa vontade toda poderosa que estas belas palavras do Gênese. Deus disse que a luz seja e a luz se foi. Se fez. Aqui tá se foi, mas Aqui já tá, se foi mesmo, era o nosso é, tá. Mas depende da... a luz não se foi, a luz foi feita. É, é Exato, aqui esquisito, né? colocaram se foi. É. Vamos Aqui nessa pedir. nossa... Oi, Não Iris, é mais rápido aqui. você tá com o livro dos Espíritos aí? Iris, você está com o livro dos Espíritos? Está, né? Mas você consegue abrir o som para você ler para a gente? Para ver isso é para comparar uma resposta com a outra, uma versão com a outra, uma edição com a outra, uma editora com a outra. Abre o seu som, Iris, e fecha a sua câmera, senão a gente não ouve. Aí, abriu. Abriu, pode falar. Pode Você falar. quer que eu leia todas as perguntas da bibliografia? Não, eu quero que você leia a resposta da questão 38 do Livro dos Espíritos. 38. Michel, já já eu vou te dar a palavra. Achei, tá aqui. Como criou Deus o universo? Para me servir de uma expressão corrente, direi, pela sua vontade. Nada caracteriza melhor essa vontade onipotente do que estas belas palavras de Gênesis 1, 3. Deus disse, faça a luz e luz se fez. Muito bem. Então, a gente viu que as palavras são bem semelhantes,
mas são diferentes, né? São, São sempre Sim, semelhantes, mas diferentes. E lembrar os sinônimos são os mesmos. hein? Aqui a única coisa se foi aqui foi meio complicado, né? Foi feita. É, Então, eu deveria ser gosto, às vezes, feito, de né? Feito. comparar essas edições e essas editoras, porque às vezes uma palavra que é utilizada dá um entendimento diferente para a gente. E quando a gente vê outra edição, a gente pega melhor, ok? Então vamos Uhum. passar agora para o Michel. Não, então a primeira pergunta que eu falei é qual a pergunta? O que é isso? O que é que ele está querendo saber? E o que a gente está querendo saber está no objetivo. É aonde a gente tem que chegar. Uhum. Deu para entender todo mundo? Sim. Uhum. Fazer aí como a Sueli, como a Maísa, todo o grupo fez isso. É, como é que fala? É, empiricamente, vamos dizer assim, né? Pela experiência para chegar no objetivo. Ok, Michel, pode falar. É, Lucas, que teve uma confusão no princípio. É, Você, quando mandou o arquivo lá pedindo para estudar a bibliografia, jogou as questões 37, 38, você jogou por acaso a questão que falava de como se criavam os mundos? E aí, se eu não me engano, quando começou o curso hoje, você especificou em duas frentes. E disse que a do mundo ficaria, por exemplo, para a próxima aula. Ah, E, e aí, o que eu queria pedir para você, tipo assim, quando for, quando você quiser que seja só duas frentes, alguma coisa, aí não coloca o outro, porque o que aconteceu? Na hora que quando eu fui conversar com o grupo, aí para explicar a questão da condensação, a questão da nebulosa, que é criado os espaços, os planetas, os mundos. Como não podia falar isso, não deu para criar essa explicação da condensação, porque fala, não vamos falar do mundo. Então, o que eu queria era isso. Quando for, se você não for abordar na aula, nem coloque no para a gente estudar isso, porque se no aí não impediria de eu terminar o raciocínio, entendeu? eu entendi o que você falou. É, mas eu falei no início que eu estou dando o tema que nós vamos estudar. E dentro do tema nós estamos dividindo em partes. E nessa parte que a gente está estudando, que é a criação primária, ela envolve também os mundos. Mas nós não estamos tratando direto da formação dos mundos. Se você ficou na formação dos mundos, talvez você não tenha esquecido ou se ateve mais à criação dos mundos do que à criação primária. Então, mas a primária era, por exemplo, a minha ideia era o quê? Era o fluido cósmico que aciona vários fluidos, que aciona a inteligência, que dali se cria as leis e aí é a explicação primária, causal, isso. Não. Então, lembrando que o fluido cósmico, ele não pensa. O fluido cósmico Eu não sei que não tem. pensei, eu falei para você, Tá, eu estou falando que isso. cria o primário lá, a inteligência primária, que Isso. ele serve de condução, o fluido. Ele aciona a inteligência. Não, Porque é preciso da inteligência o, para flu- poder criar as coisas, não é o, isso? flu- o fluido, ele, ele é o intermediário, ele é É o mecanismo, é a fonte, é por o onde se fluido age, cósmico, né? só para a gente entender aqui
não é uma coisa batida ao martelo. O fluido cósmico, quando a gente compreende o fluido cósmico como a matéria elementar primitiva, ou como o elemento material, ou simplesmente como matéria, o fluido cósmico, ele envolve o princípio espiritual. Ou, se quiser, o elemento inteligente. E aí, é esse elemento inteligente que atua sobre o fluido, fazendo com que ele se modifique. Então, o fluido cósmico é o elemento, se a gente pode chamar de elemento, é o elemento sobre o qual o espírito, como princípio inteligente, atua e gera todas as modificações. E aqui na criação primária, mostra que Deus, a inteligência suprema, atua sobre esses dois elementos, que é o princípio inteligente e o princípio material, para que essas esses dois formem uma infinidade de seres e coisas. Mas é Deus. Essa inteligência que atua no fluido cósmico universal, inicialmente, é Deus. Então, o fluido cósmico, ele é um instrumento como uma chave de fenda, como uma chave de boca, uma chave de grifo, como um computador. É um instrumento que precisa de uma inteligência para atuar sobre ele, para dar origem às coisas. E essa inteligência que atua sobre ele, inicialmente, é a inteligência suprema, que é Deus. Então, no caso da formação dos mundos, é igual nas séries, né? Quem vê séries vai saber. A série termina e depois dá um comecinho para você ficar com vontade de pegar o outro capítulo. Isso, E exatamente. essa formação dos mundos é para te dar a primeira base para você entender como os mundos são formados, que é o próximo assunto, que na verdade é a criação universal. Nós estudamos hoje a criação primária. A primeira, como se dá tudo. Existem três elementos no universo: Deus em primeiro lugar, o fluido, o princípio material, o princípio espiritual. Aí Deus, como inteligência suprema, atua nesses dois princípios, transformando-os em elemento material, em elemento espiritual. Unindo esses dois, porque a matéria ou fluido envolve o espírito, é o laço que prende o espírito. Então, o espírito, como princípio inteligente, está sempre envolvido pelo fluido cósmico universal. Então, ele une esses dois. Se a gente quisesse chamar, poderíamos chamá-los de molécula primária, né? Molécula primária ou átomo primitivo, para que a gente possa entender. Então, eu talvez, Michel, talvez eu não consiga, vamos falar assim, enxugar tanto a bibliografia para que não dê origem às ideias chamadas de ideias correlatas, quer dizer, ideias que estão ligadas ao assunto, que aparecem no texto, mas que não são o objetivo principal. Eu acredito que eu não consiga fazer isso. E, por outro lado, também,
eu acredito que quanto mais condições de você ter uma visão mais ampla do assunto, melhor para compreender o específico. Mas eu posso estar errado. A gente pode, de repente, nas próximas reuniões, né, fazer isso. A Magda também levantou a mão. Magda? Então, Albucacis, vendo tudo isso que você falou, a gente diria que Deus é a causa primária. Então, a criação começa no pensamento divino? Eu nem sei se Deus pensa, mas a gente pode dizer que sim. Inclusive, muitos autores falam que nós estamos mergulhados no pensamento de Deus. Então, quando alguém fala que nós estamos mergulhados no pensamento de Deus, ele está confundindo não, ele está falando para mim que esse pensamento de Deus é o fluido universal. Porque a gente teve nas reuniões passadas falando que a gente deveria supor que o universo que o universo contém um fluido universal que está em todo o universo e que esse fluido universal seria inteligente. Feriado já passou. Seria inteligente. E, por esse fato, Deus fica sabendo de tudo que a gente pensa, de tudo que a gente faz, desde o instante da nossa criação, até o final dos nossos tempos. Claro que a gente não vai morrer nunca, nunca vai deixar de existir, mas Deus vai estar sempre sabendo o que a gente pensa, o que a gente quer, quais as nossas intenções, sempre, porque a gente está sempre pensando. Então, para eu não continuar falando, eu vou pedir para vocês, se alguém sabe dizer como se dá a criação primária, que é o nosso objetivo, entender como isso acontece. Tem que ser a formação dele, né? Dessa criação. Não é pela vontade do Deus maior aí, não é pela vontade que ele tem, E, não pela formação em si, né? e Mas aí, pela vontade então, do Criador. Deus fala, aqui seria assim. Então, Deus quis criar o universo. Então, Deus falou, faça-se a luz, ou seja, faça-se o universo. E o universo foi feito. Uhum. Vem a pergunta, quando Deus criou o universo, já existia o fluido cósmico universal? Ou ele já criou o universo com o fluido cósmico universal e também com o princípio inteligente? Eu acho que foi tudo de uma vez. Quando faça-se a luz, faz tudo isso de uma vez só. Eu acredito, né? Isso. A gente pode se aprofundar nesse estudo se a gente quiser, para a gente ter uma coisa mais palpável. Mas a Velúzia falou, eu estou lembrando que a Velúzia falou, acho que outra pessoa também falou aqui, que, nossa, E não foi tudo de uma vez, que isso, foi perfeito, aos poucos. isso mesmo, você também falou isso, né? Que não foi tudo de uma vez. O universo foi criado o quê? Como criança. Como criança. Isso, Pequeno. isso, foi evoluindo, né? Isso. Então, aqui a gente pode fazer filosoficamente uma pequena diferença entre universo e universo. Ou, se quiserem, entre universo com U minúsculo e universo com U maiúsculo. Ou, se quiserem, o universo com U maiúsculo é aquele que possui dentro dele vários universos. Sim.
Uhum. E a gente também poderia fazer um entendimento de que o espaço, aquilo que a gente chama de espaço, é onde estão todos os universos. Então, é, a- às vezes eu acho mais fácil falar que é o universo com U maiúsculo e o universo com U minúsculo. Porque tudo que existe estaria dentro do universo. E aí a gente vai ver a questão do maiúsculo e do minúsculo aqui. Aqui, Uhum. tá, na questão 38, na minha tradução da FEB, está o universo com U maiúsculo. Pode Uhum. ser que Entendi. tenha alguma tradução que esteja com U minúsculo. Aí, perceberam aí? Conseguiram ver aí? Sim, maiúsculo. Mais importante do que se está com U maiúsculo ou com U minúsculo, é eu entender sobre o que eu estou estudando. Se eu estiver estudando sobre a criação primária, sobre o universo que tem todos os universos, então eu estou falando de elementos. Uhum. Agora, se eu estiver falando de uma coisa menor do que o grande universo, ou menor do que a grande criação, eu estou falando de um universo pequeno. Deu para Mas entender, o não? que seria o pequeno e o grande? Aí eu já embolei tudo. Então vamos lá. Na bibliografias passadas, nessa aqui eu não me, nessa aqui eu acho que tem uma vez citado universo com um minúsculo, né? E também no plural. Eu não sei dizer para você exatamente onde, mas o importante, aqui, ó, é, no item 14, no item 14, aonde está essa resposta? Começa assim, no meu começa assim: compreendemos melhor a grandeza da ação divina, encontraram aí? E a sua perpetuidade, onde está o Fiat Lux? Na Gênese, no capítulo Isso. 6. Aham, já achei. Tá assim, ó. Compreendamos melhor a grandeza da ação divina e a sua perpetuidade sob a mão do ser absoluto, Deus, né? Deus é o sol dos seres, é a luz do mundo. Ora, a aparição do sol dá instantaneamente nascimento a ondas de luz que se vão espalhando por todos os lados da extensão. Todos os lados da extensão a gente pode compreender como espaço, o espaço sideral. Do mesmo modo, o universo aqui no meu está o minúsculo. Minúsculo. Aqui está o maiúsculo. Isso, está minúsculo. Minúsculo. Nascido do eterno, remonta aos períodos inimagináveis do infinito de duração. O Fiat Lux do início. No Então, meu, nessa edição está com o maiúsculo. isso. Tudo bem. O importante é isso mesmo, Cíntia, Silvia. Por isso que eu estou fazendo questão da gente entender como entender o maiúsculo e o minúsculo. Tá. Então, quando ele está se tratando de um universo com minúsculo. Então, é o universo que nós existimos. Mas que eu Então, ele fala entendi assim, também. que o universo que nós existimos se remonta à eternidade. A gente não sabe quando. Só Deus sabe quando que ele criou o nosso universo. Uhum. Mas
Na próxima reunião, nós vamos ver como os universos são criados. Aqui nós estamos vendo só como foi a primeira criação, a criação primária. Deus disse: faça-se o universo, e o universo foi feito. Então vamos entender aqui que o universo foi feito como? Com princípio inteligente e com princípio espiritual. Ou, se quiserem, com elemento inteligente e com elemento espiritual. E aí, a atuação de Deus nesses dois elementos foram, no elemento espiritual e no elemento espiritual, foram fazendo as coisas. Que ele já deu a entender aqui, que é fazendo os universos. Uhum, certo. Cassis, eu acho que você disse tudo e não falou nada. Exatamente. E pior, Porque a dúvida do pessoal é quando é U maiúsculo e minúsculo. É quando for elemento, é minúsculo. E quando for o seu universo, é maiúsculo. isso. É isso que eu entendo. Né? Quando é maiúsculo, é o todo. Quando é minúsculo, Elemento. Não. é o individualizado, vamos dizer assim. Nós No já, caso, a nossa galáxia aqui, nosso Terra, Júpiter, é, Marte, Vênus, que forma esse universo, é é, isso? o E o maiúsculo, minúsculo? o maiúsculo é quando é o todo. E o minúsculo Isso, é quando é o pequeno, é o individualizado, quando é menor. isso. Ok. Entendi. Ok. Nós já Mas aqui vimos, já complicar, né? nós já vimos nas reuniões passadas Uhum. que, para a ciência atualmente, que trata dos elementos gerais, oxigênio, nitrogênio, carbono, trata como Uhum. elementos, ou seja, que é esses, vou chamar de átomos, esses átomos, né? Essas substâncias, ou melhor, essas substâncias, elas dão origem a várias outras. E eles ainda não conseguiram descobrir de que outras substâncias, o oxigênio, o nitrogênio, o zinco, Azoto, hein? azoto, azoto, não sei, esqueci agora. O enxofre, Azoto, não sei. do que eles É. são compostos. Eles não conseguiram dividir. Uhum. Então, eles É. tratam essas substâncias como elementos, ou seja, substâncias que, ligadas às outras, dão origem a outras Amado. substâncias, É. né? No caso aqui, o oxigênio. A gente sabe que o oxigênio são duas partículas, mas se juntar três partículas, ele vira azoto, que já tem um cheiro característico, Uhum. que o oxigênio a gente não sente o cheiro dele, exatamente, né? Então, Uhum. eu vi um vídeo, não sei se é verdade ou se é fake, mas falando que parece que a Microsoft descobriu uma, uma substância que não é sólida, não é líquida, não é gasosa, É verdade, é quântica. verdade. É verdade isso? É verdade. Ela achou o meio termo, Isso, né? Nem sólido, nem líquido. é quântica, É. né? E que ela pode fazer cálculos em segundos ou minutos, não sei, que, que reúne todos os computadores do mundo. Não sei se eu estou falando certo. Então, Que computador tem que seguir uma ordem, né? A, B, o C, o D, ele não pula etapa. E o quântico, ele pula. Ele não precisa seguir uma regra. Ele é, não precisa andar pelo mapa, por uma linha. E é por isso que ele faz em milésimos de segundo, então a gente superando vê, qualquer computador. e aí ele pode descobrir
a cura de um monte de doença. Então, a ciência está progredindo. E nós já temos base para entender essa possibilidade que agora que a ciência está descobrindo. Maravilha, né? Maravilha, sim. Maravilha, Os sim. espíritos até falam, né, que o problema não é a educação, a inteligência para nós. O problema está a moral, né? Por isso que nós estamos aqui, né? Exato. Porque de Exatamente. inteligência Como estamos bem. utiliza, O né? problema não é esse. Então, Como e utilizar essa nós vamos inteligência estudar também, isso. né? Nós vamos Nós estamos aqui com boca estudar, cheia. nós vamos estudar mais para frente, né, bem para frente, que a gente progride moralmente e intelectualmente. A diferença entre a moral e a intelectual é que a intelectual a gente aprende. E aí a gente aprende como agir. E a gente aprende também por que agir. E a moral, a gente age. Então eu posso ter muito conhecimento, mas agir de acordo com o conhecimento inadequadamente. Eu sei que eu não posso matar, mas eu mato. Eu sei que eu não posso falar mal da vida dos outros, mas eu falo. Fala. Eu sei que eu não posso agredir as pessoas, mas eu agrido. Mas eu vou estudando tanto que eu vou entendendo que eu não posso não, que eu não devo fazer isso. Então eu começo a me policiar e a modificar, controlar minhas emoções, os meus sentimentos, as minhas ações, e eu vou modificando aos poucos. À medida que eu vou modificando, eu vou me melhorando, eu vou evoluindo moralmente. E com isso, eu vou também purificando o meu perispírito, que vai ficando mais sutil. Com isso, eu vou tendo uma maior visão, não só da matéria, mas de todo o universo. Eu vou tendo maior compreensão e assim vamos. Vamos deixar a Velúzia falar, então, porque depois ela me bate aqui, que não deixou eu falar e tal. Fala, Velúzia. Eu queria voltar, você fez uma pergunta, né? Quando Deus criou tudo de uma vez, ou se criou o primeiro princípio, lá o fluido cósmico universal, né? Matéria, né? Espírito, matéria e Deus acima de tudo. Aí você me citou, porque eu falei que o universo nasceu criança. Isso está lá na Gênesis, no item 15, no Isso. terceiro parágrafo. E assim, nesse parágrafo, quando o Kardec explica lá, eu fico com a resposta, pelo menos eu entendo, que então, né, primeiro lá, né, Deus, acima de tudo, matéria, né, e o princípio é inteligente. E depois foram criando as coisas, entendeu? Porque não foi tudo junto. Já que nasceu o universo, nasceu criança. E esse universo aí está com letra maiúscula, né? No Ah, meu aqui, Velúzia, na minha tradução, está o universo com U minúsculo. então, esse negócio de maiúsculo, minúsculo, não dá como referência. Isso, mas porque vai do nosso entendimento. Não, mas a questão não é essa. A questão é na sua pergunta. Isso, então, aqui, ó, veja se como é que começa esse parágrafo. O mundo, ao nascer, não foi estabelecido na sua virilidade. Então, a gente sabe que o planeta ainda é um planeta infantil, criança. Não, não é o planeta, é o mundo aí. Isso. É mais do que o planeta. O mundo é mais do que planeta? Sim, que o planeta Terra. Nosso planeta é o planeta Terra, mas tem Mas não é vários um planetas, mundo? galáxias, né? Isso é o mundo. Não. o Galáxia é universo, galáxia. né? Galáxia é galáxia. Sim, mas as galáxias fazem parte do mundo. O sistema é composto por vários planetas e uma estrela, ou mais de uma Não, estrela. tudo bem, ô cacete, tudo bem, mas o mundo compõe isso tudo aí. O planeta é só Terra, é só Marte, Não, né? eu não entendo assim. Eu posso estar errado. Como eu não sei de como. Você acha, então, quando Kardec fala, começa a frase, o mundo, você acha que está se referindo só ao planeta Terra? Não.
a um mundo qualquer, mas é um mundo como o planeta Terra. É um planeta. Ele está se referindo ao mundo como um planeta. Tá? Não vejo isso não, eu vejo como um todo. Então, mas aí por isso que a gente tem que estudar, né? A gente está estudando formação primária, primária não é só da Terra, é de tudo. Bem, posso estar errado, mas é isso que Começa eu entendo. no capítulo 5 do 15 começa assim: o começo absoluto das coisas, de tudo, remonta a Tudo. Deus. As sucessivas aparições delas no domínio da existência continuam a, constituem a ordem da criação perpétua. Então, Deus está sempre criando. Podemos entender exatamente como você falou, que ele criou uma coisa, depois criou outra, depois criou outra. Podemos entender, não vai fazer diferença nenhuma para a gente. Tem alguma ligar. Nem vou fazer, nem vou dizer que que não vai fazer diferença nenhuma. A diferença que vai fazer é individual quando a gente começar a debater e entender que hora a gente está falando sobre uma coisa e hora está falando sobre outra. Albucacis, dá Mas, uma olhada no item 12. hein? Lá em cima, que eu acho que o item 12 ele pode pôr mais lenha nessa fogueira aí. Então vamos pôr. Depois de- Vamos pôr, de repente, uma gasolina aí, um É, álcool, vamos lá. Aonde? O item 12. O que que fala? Lê 12. aí para gente. Depois de termos considerado o universo sob o ponto de vistas gerais da sua composição, das suas leis e das suas propriedades, podemos estender os nossos estudos ao modo de formação que deu origem aos mundos e aos seres. Isso, perfeitamente. Aí ele está diferenciando o universo de mundos, né? Porque eu não vou conseguir explicar. Não, exatamente. Então, e partindo do U maiúsculo e U minúsculo, aqui o universo está com U minúsculo. Minúsculo meu também. E aí, no sentido de que não é o universozão, são universisozinhos que pelo que eu estou entendendo, existem vários, e dentro desses universos existem mundos, e aí vem os planetas, que daí ele continua. Exatamente. Teceremos em seguida a criação da Terra em particular, que ele vai falar só Isso, da Terra, que é o que isso. a gente conhece aqui, né? E é, E ao estado atual na universalidade das coisas, e daí, tomando esse globo por ponto de partida, o planeta Terra, e por isso, unidade relativa, procederemos aos nossos estudos planetários e siderais. E aí ele vai, segue a vida isso. aí. E aí, se a gente tivesse lembrado de voltar ao item 8 e 10 e 11 que a gente estudou na reunião passada, a gente ia ter essa compreensão também. Ou outras, porque está tudo ligado. Tem uma coisa que fala assim, das forças que atuam sobre os elementos material e espiritual. E essas forças estão justamente no item 10 desse capítulo 6, que ele já trata disso. Então, parece estranho eu falar, né? Mas eu preciso repetir. Às vezes a gente estuda e a gente vai tendo dúvida porque a cabeça está funcionando. A gente tem dúvida por quê? Porque a cabeça está funcionando. Tem dúvida por quê? Porque a gente quer entender. Mas tem coisas que às vezes a gente precisa, vamos dizer assim, entender sozinho. E a gente discute em grupo para a gente ter mais coisa para a gente procurar entender. Deu para entender? Porque, Deu, entendeu? não, Essa foi não, ótima. porque é assim, porque a gente quer a verdade. A gente Aham, quer a verdade, é isso e acabou. Mas no conhecimento que a gente tem ainda, e eu não estou falando conhecimento que os cientistas têm, mas estou falando que a gente tem, às vezes a gente não consegue. Por exemplo, se eu fosse um, um, um,
um astrônomo, né, que entendesse dos planetas, talvez eu estivesse questionando tudo isso aqui. Não é assim que funciona e tal, porque eu tenho outros conhecimentos da ciência humana. Então, nós estamos tentando entender aqui, não é com a visão da ciência humana, mas com uma visão filosófica, se assim eu posso dizer. Então, se a gente compreender com a visão filosófica, a gente consegue, quando a gente ouvir, igual eu trouxe o exemplo do computador, do chip quântico, do computador quântico, a gente consegue compreender perfeitamente a questão da matéria, quando a gente vê o vídeo. Se a gente entender isso aqui. Difícil, gente. Não, você explicando não se torna agora, não. Depois vem as outras questões que você Cíntia. vai levantar outras, Não, né, outras daí a dúvidas, gente mas faz já as perguntas. esclarecido, já Exato. esclareceu. Cíntia, fala, Cíntia. Não, é que assim, a gente entende, mas ainda é tão impalpável isso para nós, né? Que a gente quer levar toda a nossa razão, e é por isso que a gente não acha as respostas de uma forma clara, né? Porque a gente julga tudo de acordo com o que a gente conhece e pouco a gente conhece, né? Até estava lendo aqui uma nota de Kardec que ele fala exatamente isso lá na sequência do que você estava falando, do item 11, tem uma nota, que é a nota 33, que ele fala basicamente que não é só porque você não conhece que não existe, como é que existem outros elementos que fogem da nossa percepção. Então, por essa condição que nós temos de entendimento hoje, que às vezes falta eu entender o universo com um minúsculo e com um U maiúsculo é difícil para a gente. Imagina conhecer todos esses elementos que existem no universo, nos universos e toda a criação como um todo, né? E quão complexa ela é. Então, eu fico feliz de compreender que feliz assim no sentido de já estamos sabendo mais do que grande parte da população, né? Que existe um criador que criou que é a causa primária, que aí tem todas essas outras derivações e que a gente tem e que tem muito mais coisa para a gente aprender ainda, né? E que a gente só vai aprender conforme a evolução do planeta, a nossa evolução, e que não é. Os espíritos ainda eles foram, dá a impressão assim que eles vão cuidadosamente colocando as informações para nós, para nos dar elementos que a gente não conhecia, imagina, 1800 e trarará aqui, né? E a gente ainda tem dificuldade de compreender em 2026. Mas eles nos dão assim, como se fossem pérolas, né? Olha, isso aqui entende isso aqui primeiro, porque é muito além do que isso que você está conhecendo, mas aprende isso aqui primeiro, que é o beabá, para você entender melhor lá na frente, né? Então sim, a gente derrapa daqui, derrapa dali, mas dá para entender o todo, né? Vamos dizer, o objetivo geral. Cíntia, fico muito feliz com a sua fala, porque me consola muito. Velúzia. Eu saio com dúvidas, sempre. E com a fala da Cíntia aí, assim, eu acho que as ideias básicas, pelo menos para mim, eu acho que eu estou conseguindo entender. E para mim tá de bom tamanho. Mas o que me dá nó na cabeça, essa questão de universo maiúsculo, que lá isso me dá nó. E me dá mais nó porque, assim, meu livro é da febre. Tudo que você leu aí, que o seu universo estava minúsculo, o meu estava maiúsculo. Então, assim, isso confunde a cabeça, porque aí você está falando, você está defendendo uma ideia aí na sua explicação daquele item com o seu U minúsculo,
e eu estou vendo ele aqui com maiúsculo com uma outra ideia, entendeu? Então, isso gera é, dificuldade para a gente unificar as ideias, entendeu? Então, isso acontece demais, de tradução, porque às vezes, né, às vezes a Silvia lê lá o livro dela lá, totalmente diferente do meu, sabe? Totalmente diferente do meu. Então, isso é uma dificuldade para a gente entender. Mas é o pacote, né? Ó, o meu livro também é da FEB. O livro também é da FEB. E aí, Legal. Velusa, também eu fico satisfeito, porque aí você está entendendo, na minha percepção, você está entendendo o seguinte, que o importante é a gente pegar essa ideia básica, essa ideia central, esses princípios que nós vamos precisar. E com relação às tradições, também é importante que a gente veja que um está. Por quê? Para mim, demonstra, fica claro, que mais importante do que a palavra que está escrita e como está escrita, qual palavra está escrita, é eu entender a essência do que está escrito. Porque se eu entender a essência do que está escrito, eu compreendo com qualquer palavra, Então, você não maiúscula. pode destacar na hora que, assim, esse é com U maiúsculo, porque quando você destaca que esse é com U maiúsculo ou com U minúsculo, você direciona a gente para algum conceito, entendeu? Eu entendi, concordo com E aí a você. ideia Então, vamos do que o lá. universo representa, É mas não por a palavra. Ó. isso. Sem Então, detalhe, entendeu? olha aqui, nós estamos tratando da uronografia geral. Aí, no caso, Então, quando trata, é igual quando a gente estava objetos. estudando os temas anteriores. Olha, eu citei, ó, nós estamos estudando os elementos gerais do universo. Eu não falei o maiúsculo nem o minúsculo. Dos elementos gerais do universo. Quais são os elementos gerais do universo? Deus, Espírito e matéria. Sendo que essa matéria, na verdade, é o fluido cósmico universal. Dependendo de como a gente está estudando, é o elemento material. E assim vai. Então, para a gente que está começando, é difícil. Eu falei na reunião passada. É como se a gente estivesse aprendendo a ler. Esse aqui é o A, esse aqui é o B, esse aqui é o C. Agora, quando eu junto o A com o B, dá Bá. Ou então, na verdade, quando eu junto o A com o B, dá AB. AB, né? Então, a gente está começando a conhecer as letras para a gente formar as palavras conceituais da doutrina espírita. Fala, Fátima. Voltando nesse item 12 aí, e complementando o que a Velúcia disse, eu acho que a ideia é você falar assim, não importa o que o U maiúsculo ou minúsculo, o que importa é a ideia. Mas a ideia está dando a entender aqui que nossas ideias estão diferentes. O seu U minúsculo e o nosso U maiúsculo. Porque quando ele fala, depois de termos considerado o universo, o meu também está maiúsculo, sob o ponto de vistas gerais de sua composição, das suas leis, das propriedades, podemos estender os nossos estudos ao modo de formação que deu origem aos mundos, né? E depois ele fala a Terra, e depois ele fala aos planetas e siderais e tal. Então, dá a entender para nós, eu acho que eu entendi igual a Belusa, que é o universão aí. Uma que ele está com U maiúsculo e outra que, pelo texto, considerando o universo. Então, dá a impressão que ele fala primeiro do grandão e depois, dentro dele, ele coloca os mundos, a Terra, os planetários, siderais e tudo mais. Então, eu acho que quando é o minúsculo, ele deveria, talvez, ou colocar até no plural, né? Pode ser, mas se na frase não cabe, tudo bem, você está falando de um universo específico, mas aqui, nesse universo aqui, a minha ideia, então,
Aí fica um debate nisso que você falou. O que importa é pegar a ideia, o todo, mas o nosso todo está diferenciado aqui também, né? Ô, Fátima, Porque para mim, surge a clara certeza que ele está falando do universo grande pelo contexto do parágrafo mesmo. ó, vou falar uma coisa, tá? Só um minutinho, Sueli. Então, eu vou falar uma coisa. Eu não quero que vocês sintam isso como arrogância, como vaidade, como prepotência, mas eu vou falar humildemente e que eu tenho aprendido isso todos os dias e que eu já aprendi antes, que não importa quem escreveu, nós temos que analisar à luz da nossa razão. Então, aqui nós não estamos tratando da criação primária, Uhum. não é a criação primária. Sim. Sim, Deus não é a causa primária. sim. Então, nós estamos tratando, a meu ver, na minha humilde ignorância, eu estou tratando da primeira criação, eu não estou tratando de outra. Então, esse universo aqui que está com um minúsculo no 12 teria que estar com um maiúsculo. Então, Porque ele ele está Nossa, falando livro tá sobre os pontos gerais do universo, sobre a composição do universo. Então, ele está falando do maiúsculo. Então, volto a dizer, pode ser erro meu. Vocês podem estar com total razão, mas eu não consigo ver diferente, porque nós estamos tratando da criação primária. Então, a primeira criação de tudo é a primária, para mim. Agora, se eu entender essa primeira criação de tudo como sendo essa, vou chamar de criação secundária, que seria os universos, também não vai fazer tanta diferença assim. Então, aí eu estou tratando o quê? De como Deus criou tudo, ou apenas de como Deus criou só o nosso universo? Eu tô estudando como Deus começou o Fiat Lux, que já falou aqui, né? O início de tudo, ou eu estou falando do início do nosso universo? Nas Não próximas, sei. que nós vamos estudar a criação universal, com o minúsculo, aí nós vamos ver, vamos ver isso. Então, a partir da criação universal, nós vamos ver que as coisas ficam para nós mais palpável. E, pelo menos eu espero isso, né, gente? Eu espero isso. Mas que não tem problema. Mais importante do que qualquer outro é a gente falar assim: bem, eu não concordei com o Albucacis. Com isso, igual a Veloso falou, mas isso que você está falando eu não entendo assim. Tudo bem, não tem problema. Porque o importante é a gente estar estudando junto. Então, mais para frente, eu posso falar, não, a Velusa estava certa. Ah, não, fulano estava certo. Ou vice-versa. Porque aqui nós não estamos batendo o martelo para ninguém. Nós estamos estudando juntos. Apesar de eu já ter estudado, eu estou reestudando. Então, por exemplo, se eu não tivesse ficado receoso, eu tinha colocado para estudar o item 8, 10 e 11. Mas talvez fosse fazer mais confusão ainda. Deu para Uhum. entender, gente? Deu. Fátima, deu para entender, Fátima? Não, né?
Fátima Neves, deu para entender? Você quer que eu chame com sobrenome? Fátima Neves, deu para entender? Não, Abucacis, eu entendi o que você falou aí, eu entendi, mas no final você quis dizer que quando ele cria o universo, quando ele está com o maiúsculo, é o tudo, é o Tudo. tudo, Isso. É tudo. a primeira criação de tudo. Que é o que está nesse parágrafo 12, que para nós está maiúsculo e no seu está minúsculo. Talvez é essa confusão que está dando. Tá bom, Porque, para beleza. mim, no parágrafo, dá a entender que ele está falando de tudo, e depois ele vai colocando dentro os mundos, o. Isso aí. É isso aí. Essa é a ideia. Essa é a ideia que faz. Apesar da nomenclatura não estar correspondendo com aquilo que a gente entendeu. Ok? Eu acho que só o seu está minúsculo. Não, o meu também, do meu livro também tá minúsculo. Que Bom, edição será? Porque aqui no é, meu tá maiúsculo e eu acho que está correto, né? Então, às vezes, essa pequena então, a minha, diferença de. os nossos livros parecem que são semelhantes. E a minha é Ah, a edição 53. Essa daqui é da FEAL. Essa daqui é de acordo com a primeira edição do. De acordo, né? A tradução está de acordo com a primeira edição lá atrás do livro. Da Gênesis, né? Porque teve, a partir, acho que do quarto ou quinta edição, que houve uma adulteração também, né, de alguns itens, palavras, talvez seja até isso, não sei. Eu estou pensando também. Então, essa daqui, porque eu tenho outras edições, e aí eles falaram, um ano aí que a gente estudou, que essa edição era atualizada de acordo com a primeira edição, e que as demais, a partir até a terceira, era ainda original, né? A tradução e tudo mais. Pode ser isso também, né? Que a edição é a partir da quarta, então teve essa confusão de o maiúsculo e minúsculo. Mas eu entendi, sim, em linhas gerais, o universo que nós estamos abordando é com letra maiúscula. Só em algumas editoras, né, que é com minúscula. E para não fazer confusão com um maiúsculo e um minúsculo, nós estamos tratando da criação primária, a primeira. Sim, é a primeira. Então, vamos falar assim, antes de existir tudo, Uhum. como é que foi isso? Foi assim. Sim, agora entendi. Sueli? Não, era isso, o que as meninas falaram, talvez seja um erro na hora de escrever, mas o geralzão que assim, o universo se trata do todo, que a gente tem que entender o contexto dali, do que está falando, para mim está claro. Independente de um maiúsculo ou minúsculo, Uhum, porque aqui no meu também está com um maiúsculo. Então, uhum. eu penso que foi mesmo um erro na hora de escrever, quem digitou. E pode ser tradução, tem um monte de possibilidades. Voltando para concluir, importante é entender a ideia. Entendemos a ideia? Beleza. Porque quando a gente está falando, a gente não está lendo, né? Então, quando a gente está falando, a gente está falando de uma ideia e não de uma palavra, mas do entendimento de uma ideia. Então, entender a ideia é o fundamental. Contexto. Se a gente entender as ideias em todos os nossos estudos, pode estar maiúsculo, minúsculo, com a palavra tal, a palavra ou outra palavra, que a gente vai entender e vai conseguir discutir a contento. Tá bom, gente? Certo. Foi muito bom, mais uma vez, muito obrigado a todos vocês.
vocês estão estudando, continuem lendo, de preferência, se possível for, não deixem para estudar na véspera, não deixem para estudar no dia, porque vocês leem uma coisa antes, na hora que você for ler de novo, a cabeça dá um chacoalhado e muda o que a gente está lendo. Então, não deixe de estudar para a véspera, procure estudar ou ler antes para poder chegar aqui, como nós estamos fazendo, discutir rapidamente no grupo e depois vir para o grupão, ok? Uhum. Entendi. Agradecendo a Deus, então, a todos vocês, em primeiro lugar, aos nossos anjos da guarda, aos nossos espíritos protetores, que vêm nos ajudando, nos lembrando de estudar, nos estimulando a estudar, nos auxiliando a compreender, a resumir, a ter ideias sobre o assunto. Nós agradecemos pelo dia de hoje, por esta noite. E pedimos a Jesus, a Deus nosso Pai, que ampare o nosso irmão Salgueiro, para que ele possa receber, Senhor, de acordo com o seu merecimento, os nossos fluidos benéficos, os nossos fluidos salutares, fluidos de saúde, fluidos de paz, fluidos de compreensão, fluidos, Senhor, de resignação, para que ele possa, Senhor, aceitar a sua situação e saber que tudo está de acordo com a vossa vontade e com o nosso merecimento. Ampara-nos, Senhor, hoje e sempre. Muito bem. Pessoal, Então, muito pessoal, até a obrigado. próxima. Tchau, tchau. Boa Tchau, tudo de noite. bom para vocês. Até Muita mais. paz. As mamães Neuzinha, aí, bom dia das mamães. não recebi nenhum Feliz Dia pedaço de das bolo, Mães viu, para Neuzinha? Bom final de semana. Tchau. Boa noite, Boa gente. noite, Boa noite, pessoal. pessoal. Tudo de bom.